Olá, boa noite a todos. Vamos começar hoje a nossa aula sobre fundos imobiliários. Nossa primeira aula introdutória sobre renda variável, títulos de renda variável. Para quem nunca teve contato, os títulos de renda variável são os mais simples para poder iniciar, são os mais simples para você começar a fazer a sua análise e, posteriormente, te dar um pouco mais de conhecimento para que você possa posteriormente, aprendendo também a fazer essa análise sobre ações e assim ir desenvolvendo e aumentando o seu portfólio de investimentos. Então, espero que vocês estejam bem, espero que vocês gostem da aula. Então, o pessoal está entrando, vamos lá, vamos começar então para a gente poder ganhar tempo. Vamos lá conversar. Eu fiz há uns 5 anos atrás, eu fiz uma apostila de fundos imobiliários. Vamos começar com ela, para poder acompanhar aqui com você. Olha que bacaninha. Um e-book gratuito, que são fundos imobiliários. Os famosos FIIs. Então vamos começar explicando. Olha que rapaz bonito. 5 anos atrás, cabelo preto, né? Tinha bastante cabelo. Não que agora não tenha o cabelo atrás, né? Sim, mas já tá meio. Enfim. O que a gente vai falar? O que são, qual é o ciclo dos FIIs, os principais tipos, vantagens, desvantagens, o que a gente analisa e as considerações. Lembrando que, deixando claro no vídeo que qualquer ativo que a gente falar aqui, qualquer código que a gente falar aqui em relação aos fundos imobiliários, não é uma indicação de compra ou de venda. No nosso trabalho, vocês que são os nossos alunos e aqueles que estiverem assistindo a essa aula posteriormente e que não forem nossos alunos, nós não fazemos indicação de ativos financeiros. Essa aula ela é exclusivamente educacional para que você aprenda a fazer as suas escolhas e para que você mesmo possa fazer as suas compras ou vendas no futuro. Cada um decide quais ativos comprar ou vender, enfim. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é ensinar você a tomar as melhores escolhas. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, o que são, enfim, os fundos imobiliários? Chamados de FIIs, né? Os fundos imobiliários, é a abreviação, são fundos compostos por investimentos no setor imobiliário. São grupos de investidores que, com base em uma gestora, colocam o seu dinheiro para que esse dinheiro seja investido no mercado imobiliário. O que essas gestoras fazem? As gestoras analisam o mercado imobiliário, entendem qual a demanda que está sendo necessária, compram ativos imobiliários, sejam eles prédios, galpões ou até títulos de dívida. Eles compram. Quando eles compram, esse dinheiro da compra é investido, é trocado por esse imóvel, ou trocado por um galpão logístico, ou trocado por essa dívida. E aí, quando essa pessoa ela recebe o valor, né, ela comprou o imóvel, ela, no caso, vendeu, né, o imóvel para esse fundo passa a deter todos os direitos sobre aquele ativo. Normalmente, os títulos imobiliários de prédios fica bem fácil da gente explicar. Por quê? Você, né, imagina um prédio, o fundo comprou lá um andar, ou 10 andares, ou o prédio inteiro, ele aluga esses andares para N empresas, essas empresas vão pagar os aluguéis mensais. E é assim que os fundos remuneram seus cotistas. Então, a partir de agora, a gente vai dizer que todos esses pedaços, essas divisões desses fundos, né, em relação, por exemplo, um prédio de R$ 1 milhão, que gerou cotas de R$ 1. Então, quem compra 10 cotas tem direito a R$ 10, por exemplo. Tá? Então, ele é dividido dessa forma, dividido em relação ao preço
dividido pelo valor de uma cota. Quando você compra essa cota, você é considerado um cotista desse fundo. Então, a gestora do fundo vai, novamente, né, alugar esses andares estando alugados vão gerar um aluguel, esses aluguéis, né, são somados e posteriormente dividido pelo número de cotas. E assim, cada quantidade que cada investidor tiver de cotas vai ser relacionada à quantidade, à fração desses aluguéis que foram recebidos pela gestora e vão ser divididos para o cotista. Então, aqui, ó, os fundos compram ativos do setor imobiliário, sejam eles imóveis, certificados relacionados ao setor, por exemplo, né, de imóveis, podem comprar shopping centers, o que a gente chama de lajes comerciais são exatamente esses andares a qual me referi nos prédios. Então, a gente chama isso de lajes comerciais. Galpões logísticos, todo mundo sabe que as grandes empresas do setor de comércio, por exemplo, Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee, essas empresas elas precisam ter galpões onde elas armazenam os produtos para que esses produtos sejam, a partir do momento da venda, né, saia desse galpão e vá em direção, ou seja, todo aquele processo de logística vai em direção até o comprador. Então, esse imóvel, né, onde ficam armazenados esses produtos, nós chamamos eles de galpões logísticos. Também podemos ter os galpões industriais, né? No caso, um galpão gigante, né? Metros e metros e metros quadrados disponíveis para poder ser utilizado por indústrias. A indústria aluga, paga ao fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário recebe mensalmente esse aluguel a partir de um contrato, que eu vou explicar um pouco mais à frente, e divide assim, remunera os seus cotistas. Então, dando continuidade, ó, esse desenho aqui eu fiz, ficou bacaninha. Você vai falar assim, puxa, é o pai feliz pelo filho que ele fez. Né? Então, aqui somos nós, os investidores, aqui são os fundos e aqui os ativos do fundo. Então, nós, cotistas, compramos as cotas, né? Compramos, esse é o fluxo financeiro, compramos as cotas, esse dinheiro é utilizado pelos fundos para comprar esses ativos vêm para a setinha de baixo, pagam os aluguéis para o fundo tira a sua comissão, a sua taxa de administração, e a partir daí, né, que costumam ser valores, cada fundo tem seu valor, mas valores entre 0,20%, 0,5%, 1%, em média, eles tiram esses valores, e o restante repassado para os investidores, que somos nós, também conhecidos como cotistas. Então, distribui os dividendos, e aqui o fundo recebe os aluguéis, distribuindo os dividendos para os cotistas. Então, esses fundos dividem o valor do seu patrimônio em cotas, né? Como eu disse. O valor do patrimônio é o valor dos seus imóveis, somados. Então, pega o valor desses imóveis, somados, divide ele pela quantidade de cotas que ela pretende emitir. O investidor compra essas cotas por meio da negociação na Bolsa de Valores, tá? Então, como que eu compro? Então, na próxima aula, nós vamos ver como que é negociado, como que é comprado como são compradas essas cotas nos fundos imobiliários. Elas são compradas através da Bolsa de Valores, através de corretoras cadastradas na Bolsa de Valores. É um processo muito simples de compra e de venda de fundos imobiliários, e o investidor estará comprando uma fração do patrimônio daquele fundo. Então, quando você recebe aluguéis desses ativos, faz a distribuição dos dividendos aos cotistas. Quais os principais tipos de fundos? Então, o mais fácil de analisar, até adiantando já, são os fundos de tijolo. Os fundos de tijolo ou fundos de construção, eles são mais fáceis porque a gente vai fazer uma análise mais focada em relação a para quem ele está alugando, qual a localização, qual a quantidade de ativos, né, qual a quantidade de imóveis esse fundo tem. Então, nós vamos entrar isso um pouco mais adiante. Então, são fundos que possuem a maior parte do seu portfólio em empreendimentos físicos e buscam remunerar os cotistas por meio de compras, construções ou aluguéis. Alguns dos fundos, eles também podem construir
Então, ele pode, em algum momento, comprar um terreno, entende a demanda daquela região, ele compra o terreno, constrói, cria toda a logística necessária para poder tornar aquele imóvel interessante para quem deseja alocar, né? E assim ele coloca para o mercado e, normalmente, a partir desse estudo anterior, dessa demanda, esses galpões são alugados até com certa facilidade para essas empresas que elas têm uma demanda muito grande por espaço, por logística, para poder armazenar os seus ativos, né, que vai ser vendido, seja televisão, geladeira, tênis, enfim, todos os tipos de produtos são vendidos para essas empresas. Então, é preciso estar atento aos prazos dos fundos de desenvolvimento, que é um dos tipos que nós vamos falar, que são esses tipos de fundos que trabalham com construção, que eles têm prazo pré-determinado, e isso, de repente, pode causar uma dor de cabeça. Então, já estou alertando aqui que quando você for analisar um fundo, quando a gente for entrar na análise de cada um dos tipos, os fundos que a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso serão os títulos dos fundos de desenvolvimento. Isso fica claro, vou mostrar para vocês. Existem imóveis voltados para diferentes setores de atividades, as lojas corporativas, galpões logísticos, galpões industriais, agências bancárias, shopping centers, lojas, supermercados, hospitais, universidades e outros. Então, são diversos tipos de possibilidades, né, de compra do imóvel e, posteriormente, o aluguel do imóvel. A Rede Globo tinha, né, aqui na Berrini, o prédio que eles utilizam, eles venderam também para um fundo imobiliário e hoje eles pagam aluguel para esse fundo imobiliário. Não lembro qual o nome desse fundo, mas eles fizeram esse processo porque eles acharam que ficava mais vantajoso para eles receber o valor total do prédio e, posteriormente, ir pagando o aluguel para o fundo. Então, fundos de fundos, os chamados FOFs, né, que é Fund of Funds, né, fundo de fundos em inglês. São fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. A ideia é investir com o objetivo de acumular cada vez mais fundos para gerar renda. Alguns fundos buscam uma atuação mais ativa, em que o gestor busca aumentar a rentabilidade com a compra e venda de imóveis e a ampliação do lucro. Os FOFs, eles têm uma característica também, que é a seguinte: para quem não tem muito traquejo de escolher, analisar, o que ele faz? Ele investe diretamente em um FOF, um fundo de fundos. Por quê? Porque o gestor desse fundo, o papel dele é exatamente fazer essa análise. Ele analisa outros fundos imobiliários, ele pega o valor que a gente compra, né, da cota do FOF, junta lá o montante, vai lá e compra cotas de outros fundos. Uma questão que algumas pessoas falam, mas às vezes não vale a pena porque você paga a tarifa duas vezes. Você paga a tarifa, né, já vem descontado, vamos dizer assim, né? Você tem uma perda de receita em relação ao que ele já pagou no primeiro fundo e depois ele também rentabiliza esse fundo e também paga-se um pequeno percentual para esse fundo, para que esse gestor se remunere, para que ele possa ter a sua rentabilidade em relação ao trabalho que ele está fazendo, a análise que ele está fazendo. Então, os FOFs, eles são um conglomerado de diversos tipos de fundos imobiliários comprados por esse gestor. Quando eles pagam os seus aluguéis, né, ou a sua remuneração, essa remuneração também é dividida entre os cotistas do fundo de fundos, dos FOFs. Esse tipo de fundo pode ser interessante para quem está começando a investir, porque terá uma carteira mais diversificada logo no início. Exatamente para essa questão, né? Quem está fazendo essa análise por você, no caso do FOF, é o próprio gestor da carteira, o gestor desse fundo. E aqui os fundos de papel. Os fundos de papel, eles têm uma outra característica também, que é a seguinte: eles costumam pagar mais. São fundos que costumam ter o seu dividendo. O que é o dividendo? Dividendo, né, ou a rentabilidade, ou o valor do aluguel que você recebe, enfim, a nomenclatura que você quiser dar, eles costumam pagar mais, porém, eles correm um risco maior. Por quê? Porque ele trabalha com títulos de dívida. E, normalmente, eles trabalham com CRIs,
são certificados de recebíveis imobiliários. Então, uma empresa que está construindo um resort, ela emite um CRI para poder captar dinheiro para fazer essa construção. Quando essa construção estiver pronta, né, e estiver recebendo os turistas, sendo alugados quartos, recebendo o valor referente aos ingressos para quem vai utilizar os seus parques aquáticos. Então, quando ela estiver remunerando, ela vai voltar esse valor, né, na forma de como um aluguel, para ser pago ao fundo, e o fundo vai distribuir esse valor para os seus cotistas. Porém, você pensando aqui comigo deve pensar, poxa, mas e se esse cara está construindo e tiver algum problema e atrasar a construção? E se esse cara está construindo e por algum motivo ele não conseguir terminar a obra? Enfim, investimento sempre tem essa relação risco-retorno. Então, maior risco, maior retorno. Por isso que os fundos de papel costumam ter uma rentabilidade maior, porém, são fundos que também têm um risco maior em relação aos demais, porque quando você está trabalhando com dívida, pode ser que essa dívida não seja paga naquele momento, e posteriormente o gestor tenha que entrar na justiça para requerer as garantias. Você vai ter mais dor de cabeça. Pode ser que uma hora receba, mas até receber, até findar essa negociação, o fundo perde em valores que ele receberia para rentabilizar, né, para pagar o seu cotista. Então, imaginando que o fundo recebia, né, entre todos os seus CRIs ali, ele recebia R$ 1 milhão por mês. E um dos seus portadores do CRI foi uma construção que acabou não dando muito certo, teve um problema de alvará e ele atrasou por algum tempo. Então, o que acontece? Tendo chegado a essa conclusão, você não vai ter o fundo recebendo 1 milhão no outro mês. Então, vai ficar prejudicada a distribuição. Por quê? Porque, na verdade, vamos supor que esse fundo tenha 50%, né, do que ele recebe dessa empresa que estava lá construindo. Então, se o fundo pagava 10 centavos por mês por cota, ele vai passar a pagar 5 centavos, vai passar a pagar metade. Isso para o investidor costuma ser um sinal muito chato. Muita gente acaba vendendo suas cotas antes até da conclusão de todo esse processo. Se de repente foi só um atraso, se ele vai pagar no próximo mês, ou se ele vai pagar utilizando algum outro caixa que ele tenha, enfim. Tudo isso são coisas que a gente analisa quando a gente trabalha com fundos de papel. Então, também conhecidos como fundos de títulos e valores imobiliários, são fundos que investem majoritariamente em recebíveis imobiliários, ou seja, investimentos de renda fixa ligados ao setor imobiliário. No caso, CRI, LCI, LCA, a composição desses fundos costuma ser concentrada em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras de crédito imobiliário, LCA, letras hipotecárias, entre outros. Esse tipo de fundo também investe em ativos de renda fixa, atrelados a índices de inflação, ou IPCA, ou IGPM. Hoje usa-se muito pouco IGPM, tá? Que é um outro índice de inflação. Normalmente usa-se o IPCA, ou pós-fixados atrelados ao CDI, como se fossem os CDBs que você já conhece. Mesmo utilizando componentes de renda fixa, por serem negociados em bolsa de valores, o valor de cada cota sofre oscilação, de acordo com a volatilidade do mercado. Então, por isso que eu deixei claro para vocês que são títulos de renda variável. Então, o que acontece? Diferente da renda fixa, que nós vamos ter os títulos, né, é aquele valorzinho ali, então você já tem uma certa perspectiva do quanto vai receber no caso do pré-fixado. O seu título normalmente ele se valoriza com o tempo. No caso dos títulos de renda variável, em algum momento você pode ter comprado uma cota por 10 e essa cota amanhã ela pode estar valendo R$ 9,80, R$ 9,50, R$ 8. Em algum momento ela pode se valorizar novamente, voltar para R$ 9, R$ 10, R$ 11, R$ 11,50, 12, se valorizar, enfim. Em renda variável, você tem essa questão, você tem esse risco. Então, é preciso estar ciente desses riscos antes de investir em renda variável. Mesmo sendo um investimento bem de todos, de renda variável, os fundos imobiliários são bem tranquilos em relação à análise que é feita. Então, uma desvantagem dos fundos imobiliários é
investimento que não é garantido pela FGC, não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, possui taxas de administração, alguns fundos podem cobrar outras taxas também, como taxa de performance. Alguns fundos podem dizer assim, olha, o que exceder o CDI, eu vou cobrar 20%. Então, o CDI, vamos pôr um CDI na casa de 10%, tá? Hoje está mais que isso, mas imagino que alguém possa estar assistindo no futuro, a gente não ficar com um valor fixo. Estou imaginando que o CDI estivesse em 10%, o que excedeu o CDI, ele fala, olha, eu quero 20%. Então, excedeu 1%. Então, desse 1%, 20% o fundo vai tirar como uma taxa chamada de taxa de performance. Alguns fundos trabalham com isso, tá? Não são todos. Por isso é preciso estar atento e ler o prospecto dos fundos. Não há influência sobre a gestão dos ativos pelo cotista. Então, o cotista ele não tem gerência nenhuma sobre o que é comprado, o que é vendido pelos fundos. Ele simplesmente compra, investe no fundo e espera que o gestor do fundo, a equipe desse fundo, faça um bom trabalho. Alguns fundos têm o gestor e um administrador, e isso tem um custo. E o que é pago dessas taxas, né, é a remuneração para esses gestores, administradores e sua equipe. Então, o preço da cota varia de acordo com a oferta e demanda do mercado. Então, essa é a parte mais chatinha dos fundos. Agora, as vantagens. Tem diversas vantagens também. Menor burocracia, é muito, como eu disse, né? Na próxima aula a gente vai ver como compra, como vende, a facilidade. Você pode começar com pouco capital, normalmente com menos de R$ 10, você já consegue investir em fundos bem geridos, fundos que têm já alguns anos no mercado e que se mostraram resilientes, né? Tem uma gestão eficiente e competente por trás. Então, ter uma gestora de investimento especializada na performance do fundo, ter a possibilidade de investir em grandes empreendimentos. Tem um pessoal que sempre brinca, né? Uma piada interna de fundos imobiliários que o cara chegou no shopping center e ele queria entrar na loja e pegar um negócio de graça porque ele era sócio do fundo, né? Que é dono do shopping. Ou ele quis entrar fala-se isso no caso de ações, né, do Magazine Luiza. O cara é acionista da Magazine Luiza, ele achou que fosse entrar lá, botar uma televisão debaixo do braço e ir embora. O pessoal brinca com isso. Mas não é assim que funciona. Então, o investidor não tem gestão nenhuma sobre isso. Quem vai fazer a gestão desse fundo, né, o que vai ser comprado, o que vai ser vendido, como que vai ser utilizado esse valor, são os gestores. Os rendimentos, eles vêm via dividendos. Na ideia de dividendos, esses valores que a gente recebe, eles são isentos de imposto de renda. Então, uma vantagem aqui é que se você tiver um título pagando 1% ao mês, esse 1%, diferente de outros tipos de investimento, ele não tem taxação de imposto de renda. Pelo menos até essa data de hoje, 8 de março de 2025, né, de todos esses anos, né, que já se discute na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, o governo discute em taxar os dividendos de fundos imobiliários. Até então, até este momento, eles são isentos. Então, tudo que você receber, seja pouco ou muito, ele é isento de imposto de renda. E você tem a possibilidade de reinvestir os dividendos em novas cotas ou em outros investimentos, ou você pode sacar o dinheiro para pagar suas contas, você faz o que você quiser. O dinheiro cai na conta da corretora, o dinheiro é seu, mas o ideal é que, para que você crie a bola de neve e aumente cada vez mais o que você recebe dos fundos imobiliários, qual que é o ideal? O ideal é que você receba, analise novamente se você vai se manter com aqueles mesmos fundos ou se você vai comprar ativos de fundos diferentes, vai lá e compra mais. Essa é a ideia, criando uma bola de neve. Então, um mês você recebe um valor, no outro mês, imaginando que esse fundo se mantenha resiliente em relação ao quanto ele paga, e no outro mês, quando você comprou mais, você recebe mais, e vai juntando e vai aumentando o tamanho desse bolo cada vez mais. O que nós analisamos? Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, do que a gente analisa em relação aos fundos. Uma das primeiras análises que a gente faz é a análise do patrimônio.
Por quê? Porque quando você compra, você não está comprando o rendimento do fundo, você está comprando o patrimônio do fundo. Então, imagina que eu estou comprando um pedacinho, 1 metro quadrado de um determinado prédio. A gente está passando, né, para quem de repente não é daqui de São Paulo, você deve ter visto de repente em algum momento falar da Avenida Paulista, por exemplo. Então, tem um prédio lá da Avenida Paulista que pertence a um fundo imobiliário que está alugado. Quando você passa lá, você está vendo e fala: olha, é isso daqui que eu sou sócio. Eu tenho cotas disso daqui. Então, você não está comprando o que ele vai te pagar, você está comprando o patrimônio dele, que é aquele prédio. Ou, o ideal, prédios, que é o ideal para você não ficar preso a um edifício só, que é uma das coisas que a gente também não quer. E a gente também vai falar sobre isso. O que a gente analisa também? O portfólio. Então, a gente analisa a qualidade desses ativos que estiverem incluídos na carteira. Eu vou pegar um exemplo daqui a pouco com vocês, para a gente dar uma olhada e ver como que é demonstrado pelo próprio gestor o que ele comprou, o que ele tem, a partir da onde vem a receita desse fundo. Então, isso também a gente consegue ter acesso à informação aberta ao público. Terceiro, localização. No mercado imobiliário, a localização é um dos elementos mais importantes. Claro que um imóvel em uma localização de maior valor, de maior interesse, ela vai se manter locada por mais anos. Enquanto ela se mantém locada, é óbvio que acontece. Você recebe os dividendos de forma perene. Você não tem aquela pausa em relação, olha, eu tinha, né, como por exemplo, uma casa alugada. Você tinha uma casa alugada, o inquilino saiu e você ficou naquela situação, falou, poxa, agora eu preciso encontrar um novo inquilino para o meu imóvel. Você não tem essa pausa, tá? Se você tiver um imóvel bem locado e que o inquilino queira se manter nesse lugar, você diminui esse risco. Claro que em alguns momentos você pode ter algum locatário que, por encontrar um lugar melhor ou um lugar que ele, né, vai pagar menos de aluguel e que tem a mesma qualidade, você pode ter esse locatário saindo e aí a gestão vai ter que ir atrás de novos inquilinos para esse imóvel. Mas quando você tem um imóvel, como se fosse, imagina uma casa, bem localizada, você, né, o óbvio é que ela se mantenha ou sempre tendo o imóvel alugado, ou ela tem um giro e não fique esse intervalo entre um inquilino e outro, ele não seja muito longo. 4. Inquilinos. A qualidade dos inquilinos de um imóvel é importante, porque são eles que asseguram os rendimentos periódicos do fundo. Então, um imóvel bem alugado para uma empresa sadia, uma empresa que dá lucro, uma empresa que não gera um risco para o fundo, não gera um risco para o investidor, né? Então, olha, esse galpão está alugado para, vamos supor, né, uma empresa que eu vi, acho que saiu ontem ou hoje, o relatório dela, que ela teve um lucro, milhões e milhões de lucro. Por exemplo, o Mercado Livre da vida. Né? Se você tem um galpão alugado para o Mercado Livre, o risco dele, de repente, dar um calote é muito baixo. Pode ser que aconteça alguma situação hipotética, mas a qualidade desse inquilino faz com que ele assegure o seu rendimento periódico. 5. Gestão e performance. Essa análise permite identificar como a carteira se comporta em períodos distintos de mercado e em situações diversas. Então, por exemplo, nós vamos ter sites que eu vou entrar com vocês, a gente vai colocar alguns fundos e você vai ver como que performou o rendimento desse fundo em diferentes períodos de tempo. Então, como que esse fundo ele performou, por exemplo, durante a pandemia? Como que a gestão desse fundo fez para poder manter a rentabilidade? Houve alguma queda? Não houve? Continua pagando de forma perene, de forma igual, ou aumentou, ou diminuiu? O que aconteceu? Então, a gente consegue, com base em alguns sites, fazer essa análise também, se essa gestão foi eficiente e a performance foi boa nos períodos, principalmente nos períodos mais desafiadores. 6. Liquidez. A liquidez também é muito importante.
Então, eu vou ler aqui primeiro para poder falar um pouco da liquidez. Então, as cotas de um fundo imobiliário precisam ser vendidas para que o investidor recupere o dinheiro que ele aplicou. Essa negociação depende de haver interessados em comprá-las. Isso é liquidez. Então, imagina que ah, você tenha uma casa e você deseja vender essa casa para investir em qualquer outra coisa, empreender, por exemplo. Imagina que a sua casa ela vale 600 mil reais e você precisa vender essa casa. Você não quer pegar um empréstimo, você quer vender ela, utilizar o recurso que ela vai te fornecer com a venda para você poder empreender. Imagina que você colocou a placa de venda hoje. Significa que amanhã já apareceu alguém lá na imobiliária ou na porta da sua casa falando assim, pelo amor de Deus, vende, eu pago 600 mil nessa casa agora. Não, normalmente não é o que acontece. Normalmente você vai ter um período em que vai ser anunciado no site da imobiliária, né? Vai ser oferecido para alguns possíveis compradores. Esse prazo pode se estender. Imagina que de repente ele se estende aí por pelo menos uns 2 meses, jogando baixo. Pelo menos uns 2 meses para você vender um imóvel de 600 mil, dependendo, claro, também da região. Então, foram 2 meses que você não teve liquidez. Ou seja, você não teve o dinheiro na mão rapidamente para poder fazer aquilo que você queria. No caso dos fundos imobiliários, ele é diferente. Por quê? Eu estou investindo no ramo imobiliário, eu recebo aluguéis que é, são angariados a partir dos ganhos de capital, em cima da rentabilidade, em cima de diversas formas do mercado imobiliário. Eu recebo esse valor e, se eu quiser, em qualquer momento, falar assim: olha, nos dias úteis, claro, quiser ir lá na minha corretora onde eu tenho conta e eu quiser, olha, eu quero vender todos os meus fundos imobiliários, e imagina que esse mesmo cara, ao invés dele ter 600 mil numa casa que ele precisa vender, ele tenha 600 mil em fundos imobiliários. Se esses fundos ele tem liquidez, que também, quando a gente for olhar lá nos exemplos, vocês vão ver que é fácil de analisar a liquidez diária, né? A quantidade de negócios que são feitos diariamente em milhões de reais ou milhares de reais, dependendo do fundo. Então, com base nisso, você consegue saber, olha, eu tenho 600 mil num fundo imobiliário ou em fundos e eu quero vender todos eles. Se eles têm alta liquidez, se eles são muito negociados na bolsa, eu vendo ele, por exemplo, na segunda-feira, quarta-feira, esse valor já vai estar na minha conta. Então, isso é liquidez. Eu tenho rapidamente esse valor na minha conta. Então, eu consigo ter um giro maior em relação ao meu dinheiro, diferente do imóvel. Claro que é assim, né? Lembrando sempre que depende muito do objetivo de cada investidor. Então, isso daqui é um exemplo em relação aos fundos imobiliários, em relação à liquidez. Então, e o que é o dividend yield? Ou o rendimento, né? O rendimento, a gente pode chamar de a taxa de retorno que um fundo imobiliário distribui de forma periódica aos cotistas, por lei, são 95% dos ganhos obtidos pelos fundos. Então, imaginando que um fundo rentabilizou lá e recebeu de aluguel 100 mil reais, ele tem que, no mínimo, por lei, ele precisa distribuir pelo menos 95% ou 95 mil reais em relação ao valor que ele captou. Isso está por lei. Então, se em algum mês ele ficou lá, ele distribuiu 94%, ele ficou com 1%, ao final de um determinado período, se não me engano, 6 meses, ele tem que pegar esse valor e devolver ele na próxima cota aos cotistas. Então, após receber os aluguéis de seus ativos, ou os ganhos de capital de negociações, vendas de imóveis ou ganhos de outros investimentos do fundo. O fundo também pode ganhar dinheiro com venda de imóveis, também é importante. Então, imagina que ele pegou um prédio, pagou 100 milhões. Ele está lá, né? Alugou, está alugadinho o prédio, bonitinho, ele recebe uma proposta de um outro grupo de investidores ou de um outro fundo de investimento e fala, olha, quero comprar esse prédio. Põe preço. Então, eu quero vender ele por 120 milhões. Entrou em acordo, o fundo pagou 120. Então, você tem um ganho de capital de 20 milhões em relação a essa venda. Que aí o fundo pode, em assembleia, decidir se vai distribuir esses 20 milhões para os cotistas ou se ele vai utilizar esse saldo, né, de 120 para comprar um outro prédio melhor ou maior, ou enfim,
para continuar rentabilizando em cima desse investimento. Então, como que é feito o cálculo do dividendo? Então, simples. A gente divide o valor do rendimento pela cotação do fundo. Quando eu divido o valor que eu recebi pela cotação da cota do fundo imobiliário, ele vai dar um percentual. Esse percentual a gente vai chamar de dividend yield. E aí vai aparecer muitas vezes, olha, o dividend yield dele está na casa dos 10%. O dividend yield está na casa dos 8%, 10%, 17%, 18%, enfim. Qualquer um destes valores. Então, o preço das cotas, ela reflete tanto o valor do ativo de um fundo imobiliário, quanto a perspectiva dos investidores para o desempenho dessa carteira. Por isso, é recomendável fazer algumas análises sobre eles antes de investir. Uma avaliação simples e muito utilizada é a comparação do preço de negociação com o valor patrimonial das cotas. Isso é chamado de PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Então, se as cotas do fundo imobiliário são negociadas abaixo do valor patrimonial, como que eu sei isso? Quando o preço está de acordo com o valor patrimonial do fundo, quando é feita essa divisão, o número é 1. Então, significa que um fundo, por exemplo, bate R$ 1 bilhão em valor de mercado. E ele está sendo negociado na Bolsa a R$ 1 bilhão. Então, ele está sendo negociado a um PVP de 1. Agora, se o preço o valor, né, dos imóveis é de 1 bilhão e ele está sendo negociado a 900 milhões na Bolsa de Valores, isso significa que ele está mais barato em relação ao preço do valor patrimonial. E essa relação apareceria nesse código, né, nessa sigla do PVP, aparecia 0,9. Então, a relação, ou seja, ele está 10% mais barato em relação ao preço que foi pago. Então, essa também é uma das análises. Não é o ideal analisar só isso na hora de dizer, o fundo está barato. De repente, tem fundos que eu já vi cotando a 0,4, ou seja, o fundo teve uma desvalorização de praticamente 60%. Então, o fundo está negociando a um preço-valor patrimonial, PVP, de 0,4, ele está negociando com desconto de 60%. Aí você pode olhar e falar, nossa, excelente, né? Estou pagando muito mais barato. Mas aí a questão é, por que ele está negociando tão barato? O que aconteceu que fez com que os cotistas, porque lembra, é renda variável, ela varia de acordo com a lei da oferta e da procura. Se eu tenho pouca procura, o que vai acontecer? O preço vai cair. Se eu tenho muita procura, o preço vai subir, enfim. Então, o que está acontecendo com esse fundo? O que aconteceu com ele para ele estar negociando tão barato? Então, vamos continuar. Se essas cotas de um fundo imobiliário são negociadas abaixo do valor patrimonial, pode sinalizar duas situações. Indica que os investidores não estão avaliando corretamente o valor do fundo. Isso é uma situação que pode se equilibrar no futuro, e aí seria uma oportunidade. Então, um fundo bom, está pagando bem, não perdeu, não perdeu não perdeu seus fundamentos, né? Por exemplo, um fundo que trabalha com lajes corporativas, né? Com lajes, escritórios, ele continua com todos os seus andares alugados. As empresas que alugaram, elas continuam pagando seus aluguéis. Então, o que aconteceu? Está muito próximo, de repente, de vencer alguns dos contratos de aluguel e não foram negociados ainda. O que aconteceu? Então, se você olhar, conseguir analisar no relatório, olhar e falar, olha, não tem motivo para isso. Por exemplo, o que acontece hoje. Né? Como a renda fixa, pela taxa Selic está muito alta, tem muita gente que simplesmente migra. Para correr menos risco da renda variável, vende as cotas e vai para a renda fixa. E faz com que o preço caia. Esse é exatamente o tipo de análise que a gente faz para poder ver uma oportunidade de investimento. Porque o fundo se mantém estável, os prédios continuam valorizados, os inquilinos continuam pagando aluguel, enfim. O que aconteceu para ele estar tão barato? Então, se ele está ali negociando 0,9, 0,8, poxa, com 20% de desconto, e está tudo bem, é só sinal de que alguns investidores saíram e pode ser uma oportunidade interessante de investimento. Ou pode surgir problemas problemas com a carteira, e dessa forma o investidor que ainda não os conhece pode ficar com um mico na mão futuramente. Um problema que pode acontecer é um problema, por exemplo, que aconteceu com um fundo que é lá no Rio de Janeiro, ele é um prédio.
um prédio. E era alugado para a Petrobras, porque ele fica na cidade de Campos dos Goytacazes, onde fica as plataformas, a maior parte das plataformas de petróleo. E a Petrobras, em um dado momento, ela falou assim: olha, eu não vou mais alugar o prédio. Vou pagar as multas, vou pagar tudo e vou sair do prédio. O prédio vai ficar vago. Tudo bem, pagou a multa, pagou tudo, só que o prédio ficou lá. E aí, quem que vai alugar esse prédio? É uma região que é conhecida pelo desenvolvimento petrolífero. Se você não tem outra empresa para poder alugar 5, 6, 7 andares, você vai ter que sair procurando alguém para poder alugar meio andar, um andar. O trabalho do gestor para poder fazer com que ele volte a ter um inquilino, ele é gigante. E outra questão, né? Você para de receber o aluguel. Para de receber o aluguel, a primeira coisa que o cotista olha é falar: ó, esse mês não caiu dinheiro na minha conta. No outro mês não caiu dinheiro na minha conta. Ah, eu não quero mais esse fundo. E vai vender. Quando ele começa a vender, o preço começa a cair. Então, se eu não me engano, um dos fundos que está negociando assim, bem mais barato é uma situação dessa. E é o tipo de fundo que a gente corre, que a gente chama de monoimóvel. Fundo monoimóvel ou monolocatário, corra, saia. Então, assim, qual é o ativo? Ah, ele tem um prédio. Ah, obrigado, não quero. Ou então ele, olha, ele tem até, por exemplo, 2 prédios. Poxa, já não é monoimóvel. É, mas ambos estão alugados para a mesma empresa. Também não compensa. Porque se acontece qualquer coisa com essa empresa, são 2 imóveis ao invés de um que ficam vagos. Então você acaba ficando com um problema aí, talvez até em dobro. Então, considerações. Não existe um fundo perfeito. É importante observar algumas características antes de investir e buscar sempre diversificar. Não se baseie apenas pelos rendimentos ou pelos fundos mais rentáveis. Tenha foco no que você mais procura, que é o patrimônio do fundo. Ok? Então, ó, escolha imóveis de qualidade, bem localizados, bem administrados. Dê preferência aos fundos maiores, né? Tem valor patrimonial de bilhões, que possuem vários imóveis e vários locatários. Lembre-se de diversificar também por setor, por escritórios, galpões, shopping, agência bancária, universidade, recebíveis imobiliários. O mesmo quando for investir em fundos de recebíveis imobiliários, prefira fundos que investem em CRI de melhor qualidade, com bons devedores, carteiras bem diversificadas e bem administradas. Então, isso quando você vai analisar os fundos de papel, eles são mais trabalhosos por isso, porque a gente tem que olhar o CRI, quem é o devedor dá mais trabalho. Quando você analisa o fundo de tijolo, né, escritórios, prédios, galpões, eles são mais fáceis de ser analisados, porque é mais fácil de você entender quem é o locatário e quem é que vai pagar para você. Ok? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se temos dúvidas até aqui. Como vocês estão quietinhos, ninguém tem dúvida. Todo mundo está entendendo muito bem a aula. Que bacana. Então, vamos lá. Quero pegar aqui um exemplo para a gente poder mostrar para vocês. Um exemplo de fundo de tijolo. Tá? Deixa eu colocar aqui um tipo de fundo de tijolo. Um tipo de fundo de tijolo, lembrando que não é uma recomendação de compra, eu estou usando esse exemplo aqui para poder mostrar para vocês como que a gente analisa um fundo de tijolo. Nesse caso, peguei como exemplo um dos maiores, que é o HGLG. O HGLG ele é um fundo de logística. Está aqui, ó, bem claro. Então, qual é o dividend yield, que é aquilo que eu estava falando para vocês, que é o valor, né, a média do valor que ele me paga de rendimento em relação ao que ele paga e o valor patrimonial. Então, ele está pagando aí na casa dos 8,97%. O último valor que ele pagou foi R$ 1,10. O valor líquido do patrimônio, né, da soma lá dos seus galpões, dos prédios, 5,3 bilhões de reais. E aqui o PVP, que é o que eu tinha comentado com vocês. O preço, a relação preço-valor patrimonial está negociando em 0,94, ou seja, ele está sendo negociado na bolsa um pouco abaixo do que aquilo que é o valor real dos seus imóveis. Então aqui ele vai falar quem que administra, uma administradora conhecida, renomada, Crédito Suíço, Reding Grifo, que mais? A taxa de administração, ó,
A gente também acha que 0,6 ao ano. Então, continua. Os dividendos, quando que ele foi pago? Vai ser pago próximo, dia 15. Vai ser pago R$ 1,10, performando 0,68, base na cotação que estava R$ 160. Tudo explicadinho. E aqui, os dividendos por ano. O que me ajuda a analisar isso daqui? Isso daqui me ajuda a analisar, estou usando o site do FIS.com.br para dar os créditos, tá? Então, que me ajuda para ver se esse valor que está sendo pago como dividendos, né, a renda que ele me paga mensalmente, se ele é uma renda perene, ou seja, ele está sempre estável ou para mais, ou se ele é uma renda que também oscila. Em algum momento ele cai, em um ano ele cai muito, no outro ano ele sobe muito, então, né, não dá certa estabilidade, então a gente fica meio preocupado. Então, quando você vê aqui, na casa dos 9 anos, né, então 2016, até o quanto ele pagou cada ano, então ele teve uma queda de 2022 para 2023, um outro valor também, um pouco menor para 24, e agora em 2025 ele já pagou R$ 4,40. E aqui a gente consegue analisar quando que ele pagou, qual é a data base, o que é a data base. É importante também mostrar isso aqui para vocês. A data base é assim, se eu comprar uma cota desse fundo até o dia 30/4, por exemplo, se eu comprei, eu tenho direito a receber este valor aqui, R$ 1,10, nesta data aqui, 15 de maio. Agora, e se eu comprei essa cota no próximo dia útil lá, que foi, dia 3 de maio, 4 de maio, por exemplo? Aí eu já não tenho mais direito a receber nesse mês. Se eu continuar com essa cota até ele virar o mês de maio, até, por exemplo, 30 de maio, aí sim, para o mês de junho, eu passo a ter o direito a receber o próximo dividendo, que a gente não sabe quanto vai ser. Porque quando você analisa aqui, os últimos meses, em abril, quanto ele pagou, o valor foi o mesmo, mas o dividendo muda porque o valor da cota muda. Lembra? É renda variável. Então, como o valor da cota muda, o percentual muda. Mas o que eu queria era isso aqui, o rendimento. Ok? É como se você tivesse alugado a sua casa e você não fica lá indo no cartório toda semana perguntar lá no cartório o quanto que está sendo avaliado no cartório de imóveis o valor da sua casa. Você não quer isso. Você quer a sua casa e quer que ela gere para você o rendimento. Então, aqui está a sua casa e aqui está o seu rendimento. Está se mantendo estável? Tá. Opa, então é um indício interessante. Tá? Aqui em relação como se manteve, né, o preço. Eu gosto de analisar sempre os últimos 5 anos. O preço da cota vem se valorizando nos últimos 5 anos. Nos últimos 12 meses, ele teve uma queda de 3%, mas em relação ao tempo, ela tem se valorizado bem. Aqui ela tem o caixa dela. O que é importante saber do caixa? Ou seja, com 104 milhões, pode ser que aparecendo uma outra oportunidade, outro galpão, né, outro prédio, seja lá o que o gestor do fundo achar que seja interessante, ele tem dinheiro, ele tem caixa para poder aproveitar a oportunidade. E aqui é o que eu estava falando para vocês em relação à liquidez. Imagina que de repente você comprou R$ 100.000 de HGLG, tá? Uma situação hipotética. E você precisa de liquidez, eu preciso desse dinheiro, eu vou empreender, eu quero esse dinheiro. Então, com a liquidez de 5, quase 6 milhões por dia, se eu precisar vender, de repente, em um dia R$ 100.000, não é o mais indicado, mas pode-se fazer isso, e aí eu posso ir lá, coloco todas as cotas para vender na bolsa, essas cotas são vendidas e mais tardar aí 2, 3 dias, o valor já vai estar na sua conta, tá? Então, quantidade de cotistas também é outra coisa que a gente analisa, outra coisa interessante. Quanto maior a quantidade de cotistas, maior a quantidade de gente que acredita no gestor desse fundo, acredita nesse fundo, então você não está sozinho na análise. E aqui, o interessante, são esses dados públicos, são relatórios, fatos relevantes. O que a gente vai analisar aqui? Nós vamos analisar o relatório gerencial. Eu quero ver o que o gestor está falando em relação ao fundo. Ok?
Isso daqui é o que eu vou dar uma olhada para ver a qualidade desse fundo. Então, vamos lá. Vamos para a parte da análise do relatório do fundo. Então, ó, já peguei até um trecho aqui, tá? Já desci, já estou na página 6 do relatório, tá? Ele começa, vamos lá, começo. A capa, bonitinho, né? Pátria, relatório gerencial, então, valor de mercado, cota, né? Valor de mercado do fundo, rendimento, vacância, né? Se ele tem em quantidade de metros quadrados, se tem 3.300 em média vale cada metro quadrado. Então, qual a percentual de espaço que está vago, que ele ainda falta alugar? 6%. Então, não é um espaço tão grande. Ó, ele tem 1,6 milhão de metros quadrados o fundo. Então, aqui está tudo explicando o quanto que ele arrecadou, o quanto que ele pagou, ó, os contratos, ó, o que o gestor fez. Esse de Vinhedo, que tem um contrato com a Volkswagen, é o maior contrato individual, representa 9%, foi revisado, passou por uma redução de aluguel, porém, ó, diminuiu 14% o valor do aluguel, mas aumentou o prazo de aluguel por mais 5 anos. Então, houve uma troca. Olha, baixa um pouco o valor do aluguel e eu fico com vocês alugado por mais 5 anos. Então, acontece muito isso também, tá? E tudo isso daqui está nos comentários do gestor. Eu estou mostrando para vocês, não vou nem entrar em tudo, para que a gente não fique ali analisando um relatório gigantesco de uma vez. O que eu quero mostrar para vocês agora, com base nessa análise, é isso aqui. Ó. Detalhamento, aquisições parcelas a receber, ativos imobiliários. Ó, o que esse fundo tem? Então, ele tem esse e mais 15 outros. Esses 15 significa o que do fundo? 29% do valor patrimonial do fundo, e esses outros 15 dá 32% da receita contratada pelos inquilinos. Aonde estão os imóveis? Qual a distribuição geográfica desses fundos? Então, ó, tem 4% em Pernambuco, Goiás, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Então, essa é a divisão onde estão os galpões ou prédios, enfim, o que for desse fundo. Então, aqui, ó, qual é a vacância para cada um deles em relação ao mês? Então, ó, a vacância a gente consegue analisar se ela aumentou ou se ela diminuiu. Dos últimos meses, você analisa ó, de dezembro para cá, ela meio que está estável, né? Ela meio que se estabilizou. Outra coisa interessante está aqui, ó, vencimento dos contratos. É como se o contrato com o seu inquilino estivesse vencendo. E aí? Você vai renegociar com ele para ele ficar, né, no imóvel por mais tempo, e aí você tem uma previsibilidade do dinheiro que você vai receber, ou, olha, já está acabando o contrato e eu não consegui negociar com ele ainda. Então, no caso deles, ó, 14% dos contratos vencem agora em 2025, mas a maioria, 54% dos contratos, já são para mais de 2029. Então, 54, metade do portfólio deles já está negociado para mais de 4 anos ainda a ver em relação ao contrato. Revisionados contratos, ó. O que já foi revisionado? São 54%, que é esse camaradinho aqui. E os outros que eles vão fazer nas revisões. Então, mês de ajustes, né, das correções em relação à inflação, cada um, né, tem o seu, no seu contrato a sua forma de, de atualização do valor. Quem são os principais locatários? Lembra que eu falei da qualidade do locatário? Então, por exemplo, Mercado Livre, 13% do que eles têm está alugado para o Mercado Livre, 9% para a Volks, 4% para a Electrolux, 3,79% para a Leroy Merlin, 3,45% para a Kremer, enfim. Tá? Outra coisa interessante, a gente vê os tipos de contrato. Contratos típicos são contratos normais, né? Normalmente são 5 anos, você negocia, né? Tem em alguns casos uma multa ou não, e os contratos atípicos. E como contrato atípico? Normalmente, um contrato atípico são contratos de longo prazo, mais de 15, 20 anos, 25 anos. E ele tem multas pesadas. Então, se a empresa, de repente, assina um contrato para 25 anos, e ela, de repente, fala, olha, eu estou há 15 anos, não quero mais esse imóvel.
dependendo se tiver no contrato, que normalmente tem no contrato atípico, ela tem que pagar uma multa referente aos próximos anos, até o final do contrato. Todos os aluguéis que ela teria que pagar, ela tem que pagar de uma vez antes de sair do imóvel. Então, por isso que normalmente esses locatários não costumam ficar saindo, trocando facilmente de um galpão para o outro, porque normalmente as multas são pesadas. E a qualidade, né, da análise do rating dos locatários. Então, a qualidade dos ativos a 50%, AAA 28% e assim por diante. Tá? E aqui você tem ainda os gráficos em relação às dívidas, alavancagem, os eventos, o que aconteceu com cada um, tudo isso está no relatório gerencial. Então, com isso daqui, você já consegue entender que, olha, eu estou colocando meu dinheiro aonde? Qual é a qualidade desses ativos? Podia até descer mais, você vai ver. Tá aqui, ó. Todos os imóveis, essa lista, todos os imóveis. Onde fica o imóvel, a quantidade de metros quadrados, a participação, se tem vacância, qual o tamanho dessa vacância, qual a classificação da qualidade desse imóvel, qual o valor desse imóvel e qual a relação preço-lucro em relação ao todo. Tá? Então, ó, Ribeirão Preto, Cabo de Santo Agostinho, São José dos Campos, Betim, Tupé, tudo isso daqui são os imóveis desse fundo. E aí você começa a analisar. Se a maioria está com vacância zero, olha que bacana. Agora você tem uma que é com 45%. Então o gestor está correndo atrás para poder ver o que ele faz para poder alocar isso daqui para poder voltar a receber um aluguel maior. Mas esse é o trabalho do gestor. Eu consigo analisar aqui e ver que é um fundo bem gerido. Tudo bem? Tranquilo? Uma pergunta? Sim, não? Uma horinha de aula. Então, para começar hoje, em relação aos fundos e à primeira análise em relação ao tipo mais simples de análise do fundo, que são os fundos de lajes corporativas, ou fundos simplesmente de tijolo, né? Fundos de tijolo, como no caso esse de galpões logísticos. Então, você percebe que tem algumas nuances, mas não é algo impossível de ser feito. Os relatórios são abertos, tá? É disponível para todos poderem fazer essa análise, poder baixar o relatório, poder analisá-los e poder fazer a sua escolha. Se você vai ou não comprar, aí é uma questão sua e do seu dinheiro. Ok? Então, vou finalizar aqui esse compartilhamento. Voltamos. Quem não curtiu ainda, não deixou um coraçãozinho, eu ficaria muito feliz. Deixar ativar o seu coraçãozinho. Bom, como não tem dúvida, então eu vou encerrar aqui, vou ficar mais com vocês um pouquinho, se vocês tiverem dúvida, mas para poder fazer o corte do vídeo, eu vou fazer a finalização aqui para poder continuar, ok? Então, para quem assistiu ou vai assistir no futuro essa aula com a gente, encerrar aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like no final e compartilhe, assista quantas vezes forem necessárias. E na próxima semana nós vamos fazer a parte 2, mostrar como que compra, como que vende e outras observações em relação aos investimentos, aos títulos de fundos imobiliários. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Um abração. Pronto, já fiquei muito tempo assim. Já dá para fazer um corte. Que depois me dá um trabalho, rapaz, fazer esses cortes aqui no YouTube, tirar esses pedaços. Igual lá no começo. Deu esse problemão para poder entrar, tem que cortar 6 e poucos minutos, aí depois tira mais esse pedacinho aqui. Mas enfim, deu certo. Tá gravado, todo mundo vai poder assistir. Tiver dúvidas, coloque as dúvidas. Não fiquem com dúvida. A dúvida é importante para vocês poderem se desenvolver. Tem alguma coisa que não entendeu? Tem coisa que a gente ainda vai ver, tem coisa que não vai dar tempo, já tem uma hora de aula. É bom a gente já fazer um corte por aqui para poder, na próxima aula, nós
nós vamos nos aprofundando em relação ao tema. Mas já tem um começo, já tem uma forma como que você vai analisar, por onde você começa a olhar. Tem alguns sites específicos, igual eu estava mostrando para vocês, o site do office.com.br é um dos sites que a gente pode analisar. Na próxima aula a gente pode analisar esse outro aqui, vou colocar só para vocês agora, um outro que eu separei também, que eu ia analisar agora, mas como o tempo já está mais estendido, ó, Clube FI. Clube FI também é um site interessante para poder analisar fundos imobiliários. Vale a pena também dar uma olhada nesse site. Então, peguei um outro FI, já estava aqui olhando em relação às informações, os informes do gerente. Eu estava dando uma olhada para poder colocar também para vocês também darem uma olhada. Mas aí na próxima aula a gente continua essa análise. Certo? Tudo bem? Então, senhores, muito obrigado por mais uma aula. Vai encerrando por aqui de verdade agora. E espero que vocês possam assistir, compartilhar, enfim, fazer ele andar. Mais tarde eu vou deixar ele fica um processo aqui de renderização. Mais tarde eu vou fazer esse corte. Vou tirar esse pedacinho, vou tirar o outro começo lá, para poder ficar o tempo certinho só da aula. Tudo bem? Então, boa noite, beijos, obrigado aí para vocês por mais uma aula. Espero poder contar com vocês aí para a próxima quinta e continuar o assunto. Ok? Abração, tchau, tchau, até mais.